das rádios Chapecó FM, Massa FM e Jornal Diário do Iguaçu. Humberto, Chapecoense vai enfrentar o Ceará, uma equipe que certamente vai pressionar, vai tentar o ataque desde o início de jogo, até porque joga em casa. E qual que é a tua ideia para essa partida em termos de estrutura tática, escalação? Pensa em, de repente, colocar mais um jogador de marcação ou vai com essa proposta, com essa ideia de esquema tático que você tem utilizado em praticamente todos os jogos? Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos. A gente acredita independente, né, de plataforma, de sistema de jogo, né, como você estrutura e como você distribui, né, esses números, né, mas o mais importante é o nosso comportamento, né, será o nosso comportamento e, como você bem frisou, característica, né, do Ceará quando joga em seus domínios, até mesmo pelo apoio dos seus torcedores, uma equipe que tem esse ímpeto ofensivo, que pressiona os seus adversários, que busca o resultado de vitória, principalmente no início dos jogos, e cabe a nós levar o comportamento de gerar desconforto, né? Nós precisamos gerar desconforto para a equipe adversária quando eles estiverem em posse de bola, então não deixar de fato eles fazer as conexões, aquilo que eles são fortes, e quando a gente tiver a bola também, fazer com que eles corram para trás, gerar esse desconforto para eles no sistema defensivo. É dessa maneira que a gente acredita que a gente consegue quebrar esse ímpeto do adversário, então gerando desconforto para eles nas duas fases do jogo, seja atacando ou seja defendendo. Então é esse comportamento que nós vamos levar, independente de quem a gente vai escolher para iniciar a partida, aqueles que a gente escolher tem certeza que cumprirão com aquilo que a gente precisa de estratégia para gerar esse desconforto ao adversário nessas duas fases do jogo. Olá, Humberto, é Matias Brasil da Rádio Condá FM, equipe nota 10. Humberto, Chapecoense precisa reencontrar as vitórias, não conseguiu fazer isso em casa frente à Ponte Preta e agora tem uma pedreira, entre aspas, fora de casa para poder resolver. Queria que você falasse como se postar fora de casa para enfrentar o Ceará e quais pontos o Chapecoense pode abordar para tentar um resultado positivo longe da Arena Condá. Bom dia, claro que essa sequência, né, de jogos sem vencer nos incomoda. Mas, de novo, fizemos um bom jogo contra a Ponte Preta, um volume ofensivo muito interessante. É claro, como nós falamos na entrevista pós-jogo, o que nos faltou foi de fato ter uma qualidade melhor ali nessa finalização, para que a gente conseguisse traduzir, né, em gols o volume ofensivo que tivemos, as criações que tivemos. Mas agora é virar uma página, estamos trabalhando aí para essa próxima jornada. Um jogo difícil, enfrentar o Ceará em seus domínios é sempre difícil, mas a gente não pode abrir mão do nosso jogo. Então a gente tem conseguido ter iniciativas contra os nossos oponentes, seja dentro ou fora de casa. Precisamos fazer um jogo muito melhor que fizemos nessas 6 outras rodadas. Então a competição as equipes vão se conhecendo, as equipes vão se organizando cada vez mais, vão se fortalecendo cada vez mais, já vai criando uma identidade. O Ceará jogando na sua casa é uma equipe que sempre busca o resultado de vitória, é muito ímpeto ofensivo, então nós temos que saber, principalmente início de jogo, quebrar esse ímpeto do adversário e quando nós tivermos a bola não abdicar do jogo. A Chapecoense é uma equipe que gosta de ter a bola. Então é isso que a gente vai tentar na partida de domingo. Nós criamos essa estratégia, mas não ter a posse somente pela posse, né? Nós temos que ter essa contundência, nós precisamos ter também essa objetividade, ter um jogo mais vertical para que a gente consiga aproveitar as oportunidades que criaremos. Então é isso que a gente tem trabalhado, tem mostrado para os atletas. Como eu falei, nós tivemos um volume muito interessante contra a Ponte Preta. Nos faltou mesmo esse capricho no arremate final e a gente poderia também, se tivesse tido decisões um pouco mais assertivas ali, menos ansiosas, a gente teria também aumentado ainda mais o bom número de finalizações que já tivemos, que foram 24. Então é isso que a gente tem trabalhado para que a gente possa ser mais efetivo nessa partida contra o Ceará, porque a gente acredita que teremos menos possibilidades que tivemos no jogo passado, mas nós precisamos ter uma eficiência um pouco melhor para que a gente possa sair daqui com o nosso objetivo alcançado. Humberto, Tadeu Costa, num balanço aí da competição até agora fora de casa, a
Chapecoense disputou 9 pontos, conquistou 4. Aproveitamento excelente, né? Sofreu contra o Guarani, venceu. Sofreu em função da expulsão cedo, né? Contra o CRB não performou, você mesmo concordou e falou isso, né? Perdeu. Contra o Botafogo um jogo igual, poderia ter vencido, como poderia ter perdido, acabou empatando, foi bom. Contra o Ceará agora, que vem derrotado, né, na Copa do Brasil, a pressão também, que você imagina, talvez um pontinho, pontuar sempre é importante, seja em casa ou fora de casa, porque o campeonato assim exige uma regularidade. Então, digamos que um pontinho será de bom tamanho. E como agir para conquistar pelo menos esse pontinho no Castelão, Humberto? Bom dia, Tadeu. Perfeito. São 3 jogos, 9 disputados fora de casa, conseguimos 4 pontos. O que fugiu um pouco para nós aí no nosso entendimento foi o resultado contra a Ponte Preta. O América, lógico, vencendo de 2-0, a maneira, 30 e poucos do segundo tempo, sofreu 2 gols, isso doeu bastante, mas a gente sabe da capacidade do adversário, né, que é o América. Então, esse jogo agora doeu um pouco mais em nós, porque a gente iria a 11 pontos, você vem com uma gordura um pouco maior, jogar fora de casa, então você consegue controlar até mesmo o seu oponente de uma outra maneira. Mas como você falou, o Ceará vem de uma eliminação, isso aí também pesa, então a gente tem que também saber atacar nesse fator emocional do adversário. Então a gente acredita que a gente vai precisar gerar esse desconforto para eles quando estiverem a bola, porque é uma equipe que vai buscar o resultado desde o início, tentar já fazer um gol para trazer seu torcedor favorável, porque a favor deles, porque ontem, após a eliminação, houve algumas vaias. Então, mas a gente sabe, é uma equipe experiente, muito bem treinada pelo Mancini. Então vai exigir da gente aí uma organização defensiva muito importante, saber se defender em bloco alto, bloco médio, bloco baixo quando for necessário. Mas é como eu falei, nós temos que quebrar esse ímpeto do adversário, gerando esse desconforto, não dando oportunidade para que eles consigam colocar as suas ideias ofensivas. E quando tivermos a bola, a gente também fazer eles correrem para trás. Eu acho que a grande dificuldade nossa contra o América Mineiro no segundo tempo foi justamente isso, abdicar do jogo ofensivo, que é algo forte nosso. No segundo tempo, contra a Ponte Preta também, começamos a distanciar um pouco mais as nossas conexões, e quando a gente se distancia, a gente acaba sendo frágil para o adversário. Então, essa é a nossa ideia, quebrar esse ímpeto ofensivo do adversário, marcar forte, seja em bloco alto, médio ou baixo. Um momento que o jogo pedia a gente ter esse entendimento para não ofertar ao adversário esses avanços, e quando tivermos a bola também fazer eles correrem para trás, fazer as nossas combinações, as nossas conexões, que é isso que deixa a Chapecoense forte quando tem a posse da bola. Então, isso que a gente tem trabalhado, tem criado como estratégia. A expectativa é que a gente consiga levar para dentro de campo isso. Sabemos da dificuldade que iremos enfrentar, mas estamos preparados para poder fazer um grande jogo, tanto defendendo como atacando. Não podemos vir aqui somente pensar em defender, porque senão você provavelmente vai sair derrotado. Nós também temos que gerar esse desconforto para eles na fase defensiva deles, para que a gente consiga sair daqui, ao menos com esse ponto que você bem frisou. Então, algo que a gente tem vendido bastante internamente é justamente isso. Quando a gente não conseguir os 3 pontos, que a gente consiga pelo menos um, porque um campeonato de regularidade, quando você vai somando, cada ponto é muito importante. Então é assim que a gente vai trabalhar, mas sabemos também, para poder sustentar esse que a gente já entra na partida com ele, você tem que fazer muito melhor que foi feito ao longo desses 6 últimos jogos que tivemos como performance. Humberto, Florão, NDTV. Humberto, Chapecoense vem de 3 jogos sem fazer gols na Série B, e o ataque foi um ponto positivo no início da competição, né? A Chapecoense fez 3 gols no Ituano, fez gol contra o Guarani, fez 2 no América Mineiro, e depois viveu essa seca, né? Vive essa seca. Por que você acha que isso está ocorrendo, né? Onde passa essa falta de gols da Chapecoense, e como corrigir isso? Como fazer com que os jogadores voltem a balançar as redes aí durante essas partidas que vem pela frente, né? Tanto o Ceará como o Vila Nova também, para que, obviamente, o Chapecoense tenha novamente a chance de vencer as partidas. Bom dia, Florão. Primeiro, conter um pouco a ansiedade. A gente sabe que os atletas, principalmente os atacantes, né, quando passam alguns jogos sem fazerem gols, eles começam a gerar essa ansiedade, começa a aumentar a interrogação, começa a gerar uma dúvida.
em relação à capacidade deles. Então a gente tem conversado bastante com os atletas. Esses atletas já performam, já jogam competições desde os 11 anos de idade, então o mais novo aqui já está 10, 11 anos fazendo isso, então eles sabem fazer, já mostraram isso aqui na Chapecoense, já mostraram isso em outros clubes. Então dar essa confiança, essa segurança para que eles continuem a fazer aquilo que de fato eles sabem fazer, sem ansiedade, sem se precipitar. E o mais importante é aquilo que a gente acredita e que a gente vem fazendo, né? A gente trabalha muito esses aspectos de finalizações, não somente de forma analítica, mas também de sistema, de movimentações dentro das nossas ideias de jogo. Então a gente tem trabalhado muito e vamos continuar a trabalhar porque nada resiste ao trabalho, então é isso que a gente acredita, eu acredito em Deus e trabalho, então a gente tem trabalhado bastante, Deus tem nos dado a oportunidade, a saúde de fazer aquilo que a gente mais ama, então trabalhando que as coisas vão voltar a acontecer, a bola vai voltar a entrar e a gente vai conseguir os bons resultados. Lógico que a gente lamenta muito porque a gente tem produzido, tem construído, e o primeiro passo para você fazer o gol justamente é você construir. Então quando você está construindo, é só fazer esse pequeno ajuste agora, como nós falamos, enquadrar melhor o corpo do atleta, preencher um pouco melhor a área, algo que nós passamos para ele em sessões de vídeo, em treinamentos também. Então eu tenho certeza que a gente vai dar uma resposta melhor e a gente vai voltar a fazer os gols. E a Humberto, Anderson Rodrigo, Jornal do Almoço e Globo Esporte. Humberto, o quanto você percebe que os jogadores conversam fora de campo e entendem que o grupo pode render mais ou deve render mais? E de que maneira você acredita que pode ajudar esses jogadores a conquistar resultados melhores a partir de agora dentro da Série B? Bom dia. Eles conversam muito, já falei em outras oportunidades, né? Esse grupo é muito engajado, muito comprometido desde o primeiro momento que aqui chegamos. Os atletas que também chegaram na janela que antecedeu a competição da Série B. Haja visto o número de dificuldades que a gente enfrenta, né? A gente enfrentou questão de chuva, de gramado, ter que sair fora para poder treinar. Em nenhum momento esse grupo reclamou ou deixou de dar o seu melhor. Então a gente tem trabalhado muito, é claro que a competição ela é muito difícil. Esse ano nós fizemos um estudo internamente, a gente acredita, né, que é a competição da Série B mais difícil dos últimos 5 anos, né, que foi o estudo que nós fizemos. Então cada rodada de fato tem que ser tratada como uma grande decisão e é assim que a gente tem feito. Então os atletas se conversam bastante. O que nos traz um alento é o poder de indignação e os resultados adversos que a gente tem, tanto quando a gente perdeu lá contra o CRB, o poder de indignação, o empate dentro de casa agora contra a Ponte Preta, o próprio empate lá contra o América da maneira como foi. Então a indignação, a insatisfação desses atletas em querer evoluir, querer crescer. Então aquilo que a gente tem passado, claro, mesmo por pouco tempo, a predisposição em fazer, em querer melhorar, isso é um ponto positivo. É claro que as coisas não acontecem da noite para o dia, demanda um pouco mais de tempo, por isso que você ter uma sequência de grupo, uma sequência de trabalho, você vai colher frutos numa sequência de competições. A Chapecoense, da temporada 23 para a temporada 24, trocou muito, então requer um tempo para poder ter esse sincronismo, ter essa sintonia, e já trocou também o treinador dentro da própria competição, então é uma outra metodologia, novos atletas chegando. Então para você encaixar essas ideias, encaixar o trabalho, isso demanda um pouco de tempo. Haja visto, os estudiosos falam que demanda de 6 meses, 6 meses para você quebrar um hábito, para começar a inserir um outro. Então você vê, a gente está há 3, 4 meses aqui e você tem que de fato, como é dito, né, no futebol, trocar o pneu do carro com o carro andando, mas assim, o que nos traz alento é justamente esse grau, esse engajamento, esse comprometimento desses atletas, porque se não tivesse, a Chapecoense estaria numa situação muito pior. Então a gente tem que saber a competição que a gente está jogando, o que de fato nós temos e como esses atletas têm representado muito bem essa instituição. Por isso que a gente pede sempre o apoio dos nossos torcedores, o apoio de todo mundo que envolve a Chapecoense, a família Chapecoense, desde o corpo diretivo até o staff, a todos os funcionários que trabalham, todo mundo convergir para o mesmo caminho, todo mundo andar na mesma sintonia, na mesma direção, porque isso que de fato vai fazer a Chapecoense
mais forte nessa competição tão difícil que teremos aí em 2024. Então, a força, o apoio de todos será de fundamental importância. E eu fico muito feliz do grupo de atletas que a gente tem nessa questão comportamental de engajamento, comprometimento, desse nível de insatisfação quando as coisas não acontecem. E mais importante, a predisposição em querer aprender, a querer evoluir. Então, mostra que a gente está no caminho, claro, demanda um pouco de tempo para que a gente possa colocar todos no seu melhor nível e, consequentemente, conseguir os objetivos traçados pela diretoria. Capital, bom dia, Humberto, Rangel aqui da Oeste Capital. Você é um treinador que, por inúmeras vezes, quebrou recordes, né, com a Chapecoense, quebrou marcas também, e para esse jogo em específico tem uma situação que a Chape nunca venceu o Ceará fora de casa. Queria que você falasse o quanto é importante vencer um dos times que tem um dos maiores orçamentos na Série B do Campeonato Brasileiro, também para ganhar moral e voltar, né, àquela boa fase que a Chapecoense teve no início da competição. Bom dia, Rangel. Vencer é sempre bom, né? Vencer traz confiança, traz segurança, o atleta começa a fluir melhor o seu jogo, as coisas começam a fluir naturalmente, e a gente sabe quando as coisas não estão tão boas, o atleta ele vai mais pelo caminho mais simples, e às vezes o simples ele não é suficiente para você poder trazer os resultados de vitórias. E uma vitória aqui diante do Ceará, jogando fora de casa, traz essa segurança, traz essa confiança, nos leva para o pelotão de frente ali. Então é isso que a gente vai trabalhar muito para poder fazer um grande jogo aqui. A gente sabe, para isso acontecer, o resultado de vitória, a gente vai precisar fazer o melhor jogo nosso até esse momento. Então essa é a única certeza que a gente tem, e é isso que a gente tem preparado, é assim que a gente tem preparado os atletas para esse embate. Então a expectativa é que a gente possa ir a campo, jogar de maneira organizada, bem compacta, comunicando o tempo inteiro, mas jogar de maneira intensa também nas ações ofensivas e defensivas, ter esse refino técnico, trabalhar bem essa questão tática ali também, para a gente poder neutralizar os pontos ofensivos do adversário. E como eu falei, quando tivermos a bola, não perder o nosso ímpeto ofensivo, a nossa identidade com bola, porque é isso que tem feito a Chapecoense conquistar bons resultados nesse início de competição. Claro, alguns deixando escapar, principalmente esse jogo da Ponte Preta, que nós poderíamos ter uma efetividade melhor, mas são lições tiradas, é um início de competição, então temos que criar casca com esses aprendizados, para que a gente possa sempre, na próxima partida, levar a nossa melhor versão. E esse jogo contra o Ceará vai exigir da gente a nossa melhor versão dentro dessa competição, para que a gente consiga aí um resultado de expressão aqui jogando fora de casa.